Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a resolução do módulo 11. Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila, pegassem um lápis, para que vocês fizessem as análises, as correções necessárias e acompanhassem junto comigo, certo? Vamos lá. Olha só, nós partiremos letra A, letra B, então verifiquem aí no material de vocês onde estão localizadas essas questões aqui, tá? Letra A. Embora o título geralmente contenha informação essencial do fato, nem sempre o leitor consegue identificar o assunto noticiado. É o que acontece na notícia lida. Que elemento do título dessa notícia dificulta a identificação do assunto? Em que parágrafo se esclarece o significado do título? Então, vocês já leram essa notícia em casa e vão fazer as associações junto comigo, certo? Então, vocês vão relembrar aí os títulos da notícia, o que é um texto jornalístico, o que caracterizações precisa ter, se ele tem uma estrutura fixa ou não. Vocês tudo isso vão lembrar com as aulas anteriores. O título da notícia caracteriza-se pelos seguintes aspectos. É conciso, contém a informação essencial do fato, artigos, adjetivos, advérbios e locuções adjetivas e adverbiais são usadas somente quando fundamentais à informação. Geralmente o tempo verbal é o presente, que se refere a um acontecimento em curso, não é seguido de ponto final, assim como o subtítulo e o intertítulo. O subtítulo completa o título, detalhando o fato noticiado para facilitar a identificação do assunto. Então, depois de tudo isso, dessas explicações, vamos verificar o que de fato a letra A quer de nós, tá? Ele explicou aqui tudo certinho, o que ele quis e por que houve essa intenção ou essa falha diante do que nós lemos. Olha só a resposta. A expressão idade do homem é empregada no sentido específico de nome do novo período geológico, o Antropoceno, que demarcaria o fim do atual, o Holoceno. O título é esclarecido no segundo parágrafo. Então ele foi respondendo, todos os questionamentos feitos na letra A. E o que acontece na história lida? Aí ele explicou. Que elemento do título dessa notícia dificulta a identificação do assunto? Ele explicou. E por último, em que parágrafo se esclarece o significado do título? Ele colocou a resposta também, tá? Então é nesse formato mesmo. Você coloca a resposta na ordem que foi perguntado. Então, se tem 3 perguntas, você colocará 3 respostas. Se tiver duas respostas, tá? Porque assim mostra que você tem uma organização, você tem um padrão e que você de fato entendeu o que a questão pediu para você. Letra B. Releia o subtítulo. Nele, há uma palavra cujo significado o leitor precisa conhecer para entender. Aqui se refere à expressão idade do homem. Que palavra é essa? Resposta. É a palavra antropoceno, que contém o radical grego antropo, que significa homem, tá? Simplesmente isso. Você iria retirar pós-leitura que você realizasse aí, tá? Vamos partir agora para a segunda questão. Qual é o fato divulgado pela notícia lida no item 1? Olha só o que diz como resposta. Geólogos encaminham o pedido de oficialização de novo período geológico, o Antropoceno. Então foi isso, ó, o fato divulgado pela notícia lida no item 1. Foram várias notícias que vocês foram lendo, tá? E aí vocês encontraram a resposta, certo? Terceira, localize no lead as informações relacionadas ao fato noticiado, tá? O que acontece no lead? No lead ele vai fazer a apresentação minuciosa de tudo o que você quer saber, tá? E aí tem as perguntinhas necessárias que são essas daqui. Quem, o que, para quê, quando, onde, como. Para isso você precisará de um fato, de uma notícia para retirar, ó, tudo isso que compõe a lead, tá? Então, vamos verificar dentro da notícia quem, o que, para que, quando, onde, tá? Vamos lá. Quem? AWG, Comitê de Especialistas Geólogos. Professor, onde eu encontrei isso? Na notícia que você leu. Lá tem todos esses padrões, tá?
O que? Uma moção. Para que iniciar um novo período geológico, o Antropoceno? Quando? Na última segunda-feira. Onde? Na África do Sul, no Congresso Mundial de Geologia. E como? Votando pelo encaminhamento do pedido de oficialização, tá? Tudo isso foi retirado da própria notícia, muito simples, muito tranquilo, tá? 4. Releia a primeira frase do lead e identifique nela o sujeito, verbo, complemento, adjuntos adverbiais, especificamente de lugar, tempo, outro de lugar e finalidade, tá? Vamos lá verificar. Letra A, sujeito, um comitê de especialistas. Isso tudo na primeira frase do lead, tá? Letra B, verbo. Verbo transitivo direto, aprovou. Para quem não lembra, o verbo transitivo direto é aquele que necessita de complemento sem preposição. C, complemento. Complemento objeto direto, porque se trata de um verbo transitivo direto, uma moção, tá? E os adjuntos adverbiais, de lugar, num congresso encerrado, de tempo, neste domingo, de lugar, na África do Sul, de finalidade, iniciar um novo período geológico. Conseguiram captar todas as informações, todas as respostas? Muito bem, vamos prosseguir. Quinta questão. No terceiro e quarto parágrafos, qual foi o principal meio empregado pelo autor da notícia para produzir o efeito de verdade? No texto jornalístico, utilizam-se os seguintes meios para se produzir o efeito de realidade. Números para definir quantidades, isso é importante. Dados concretos e precisos que acrescentam informações ou explicações a um termo, como marcadores de lugar, nomes de pessoas reais, órgãos públicos e instituições, depoimentos e opiniões de pessoas envolvidas no fato ou de especialistas no assunto. Então, a resposta aqui que ele pediu, ó. Ele perguntou qual foi o principal meio empregado pelo autor para produzir um efeito de verdade. E aqui ele explicou passagens que relatam essa verdade, tá? Partindo do texto que nós lemos, a resposta é: o meio que utilizado foi o conjunto de depoimentos do especialista, o climatologista Carlos Nobre, único pesquisador brasileiro do AWG. Todos estão marcados por aspas, tá? Então foi o meio que ele encontrou para que houvesse verdade dentro daquilo que ele escreveu, tá? Sexta, as tiras estão presentes na seção do jornal dedicada ao lazer e ao entretenimento. Muitas vezes elas tematizam assuntos que num determinado momento constituem temas de interesse universal. Leia esta. Olhe só isso, Paulo. Nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos de idade, enquanto a humanidade surgiu há poucos milhares de anos. Em perspectiva, estamos aqui há tão pouco tempo e veja tudo que já fizemos. Verdade. Estragamos tudo em tempo recorde. Opa, fez uma crítica aí, né? Vamos verificar o que nos pediu. Cite os elementos comuns a essa tira: texto ficcional e a notícia, texto informativo, transcrita no exercício 1 em relação à linguagem e em relação ao assunto. A linguagem, resposta. A linguagem é formal devido ao caráter científico do tema e busca o efeito de verdade, ancorando-se em elementos da realidade, números de anos do planeta e do surgimento do homem, a destruição da natureza pelo homem, tá? Isso tudo relacionado à linguagem. Já relacionado ao assunto, que é a letra B, tanto os cientistas do AWG como as personagens da tira se referem ao impacto da interferência do homem no planeta, tá? Inclusive, vocês perceberam que no último aqui, ele traz uma crítica de uma forma bem direta, tá? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Faça uma marcação na apostila de onde nós paramos, porque na próxima aula nós daremos continuidade à resolução do módulo 11, tá? A finalização. Fiquem com Deus e até a próxima, certo?